Ô Marcos, você que estuda tanto as nações e por que elas se tornaram ricas, né, num certo sentido, uma coisa importante é que elas se abriram para o comércio internacional. Nenhuma nação ficou rica sem se tornar uma grande nação exportadora de PIB, vamos dizer. Sim, né? sim. E o investimento na educação. Foram dois pilares fundamentais da Revolução, como você estava mencionando mesmo, da Coreia, Singapura, Malásia, todos esses países. E o Brasil continua rejeitando essa agenda da abertura econômica e de tratar a educação como um problema essencial para a retomada da produtividade e competitividade. Como você vê o Brasil aproveitar essas oportunidades, rechaçando esses dois grandes pilares que, na verdade, transformaram essas nações, esses países emergentes, em nações ricas? Luiz Felipe, se nós conseguíssemos colocar o DNA, né, do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, num microscópio, né, ou melhor, se a gente conseguisse decodificar o DNA do crescimento econômico e do desenvolvimento, há 4 elementos muito importantes. Você tem o elemento do comércio exterior e da abertura internacional. Alguns chamam de inserção internacional, que é o termo que também gosto. Ou seja, é quase como se você pudesse construir 2 colunas de países, né? E para não ir muito longe na história, vão ficar, digamos, sei lá, de 45 para cá. Você tem uma coluna que é Alemanha, Japão, China, Chile, Coreia do Sul, Espanha e outros, né? E você tem outra coluna de países que é União Soviética, Rússia, Turquia, Argentina, Brasil, países mais fechados do que abertos, né? Ou seja, mais voltados para si. O desempenho dessa segunda coluna é muito pior do que o desempenho da primeira. Então, você tem esse elemento no DNA do desenvolvimento econômico, que é a abertura ao comércio exterior. Você tem um outro elemento, que é o elemento da educação. Agora, é curioso que se só a educação, né, alijado de outros acessórios, ela também não é o suficiente. Veja o caso de Cuba, veja o caso da União Soviética, né, que tinha um orçamento dedicado à educação muito grande. Em determinadas áreas da ciência, eles conseguiram realizações muito significativas, né? Mandaram uma cadelinha para o espaço sideral, lembra do cosmonauta, o Yuri Gagarin, só que não conseguiam fazer um fogão que esquentasse a comida ou uma bicicleta que rodasse, não é isso? Se você pensar, por exemplo, em alguns dos países que têm pesado investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação orientado ao mercado, você tem empresas que valem bilhões, trilhões de dólares. Isso não aconteceu na Rússia, não aconteceu em Cuba, não acontece na Coreia do Norte. Então, só a educação também não basta. Ela é fundamental, mas ela tem que estar associada a uma visão aberta do mundo, a um investimento pesado em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Nós comentamos, né, um pouco fora do ar, de que recentemente o Banco Central mostrou um estudo de quanto os brasileiros estão desperdiçando por mês com bets, né, os jogos de apostas online, jogos de azar online. O estudo de agosto mostrava que os brasileiros destinaram 20 bilhões de reais em 30 dias. Ora, 20 bilhões de reais em 30 dias são 240 bilhões de reais por ano. O Brasil investe um pouco mais de 1% do seu produto interno bruto em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como o nosso PIB nominal em real é de 11 trilhões de reais, isso significa que o Brasil gasta 110, 120 bilhões de reais por ano com pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é a construção do futuro. Ou seja, a gente está gastando mais do que o dobro em bets do que em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é um absurdo, nós não vamos em lugar algum, né? Então, mais uma vez, tem esse tema de pesquisa, desenvolvimento e inovação e tem um tema muito caro, eu sei a você que tem um longo trabalho sobre isso, inclusive a partir da Universidade de Harvard, que é o trabalho da economia institucional, o fortalecimento das instituições, o Banco Central independente, a clara divisão entre os poderes, não é? A boa governança das empresas de economia mista, né? Aliás, para nossa felicidade, recentemente, né, o Daron Acemoglu, que é o autor de Por que as Nações Fracassam, acaba de ganhar, junto com o Simon Johnson e o James Robinson, o Prêmio Nobel de Economia, dando mais um alento, né, à importância da economia institucional. Então, acho que são essas 4 coisas. Abertura para o mundo, educação, sim, associada à pesquisa, desenvolvimento e inovação orientada a mercado, e o fortalecimento da economia institucional. Então, o Brasil está muito atrasado nesses 4 pilares, né? A insegurança jurídica é um sinal de que nós temos uma governança muito complicada, né? E você mesmo mencionou agora que
Nossa participação do PIB em investir em pesquisa e desenvolvimento ela é muito baixa, educação é um desastre e abertura comercial continuamos sendo um dos países mais fechados do mundo, né? O agro rompeu essa barreira, apesar de todas essas dificuldades, houve investimento em pesquisa e desenvolvimento, mão de obra qualificada, exportação, enfim. E aí traz a um ponto que me preocupa bastante no Brasil, que é um pensamento antimercado. Porque tudo que você está dizendo tem a ver com como ganhar mercado, como participar da inserção global na economia. E essa coisa antimercado, exceto esse período governo Temer e período Paulo Guedes, que eu chamo, nós sempre tivemos uma mentalidade antimercado, né? E para mostrar como nós avançamos muito nesse período, com independência do Banco Central, marco do saneamento básico, lei de liberdade econômica e tantas outras medidas importantes, né? O que a sociedade civil pode fazer para espantar um pouco essa pressão corporativista antimercado que nos atrasa? Olha, há uma série de exemplos, né, de sucesso e de fracasso daqueles que levaram essa história do mercado a sério e dos que não levaram essa história de mercado a sério. A gente pode utilizar uma onde a gente geralmente pensava que não iria encontrar, que é na própria China, né? Você sabe, Luiz Felipe, eu morei lá durante 3 anos, visitei a China pela primeira vez em 2003 e tenho voltado a cada ano. De 1949, que é o ano da Revolução Maoísta na China, até 1978, que é o ano em que o Deng Xiaoping consolida, né, mais ou menos a visão dele do que será a China para alguns anos, né? Vem aquela frase, enriquecer é glorioso, né? Ou então, mais Estado na economia, mais mercado. Ele fala, não interessa a cor do gato, desde que ele apanhe o rato, ou seja, muito pragmático, muito orientado ao mercado. De 49 a 78, a China é um fracasso total, um fracasso retumbante do ponto de vista econômico. E como uma economia orientada a mercado, e particularmente a mercados externos, né? Ou seja, eu quando comecei a estudar economia nos anos 80, havia um debate entre o que era mais importante, né? Se os países exportavam porque cresciam ou cresciam porque exportavam, né? Um pouco como aquela coisa, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Ora, aqueles países que cresceram porque exportavam, me parece de mais êxito do que aqueles que tentaram utilizar exportações ou a conquista de mercados externos apenas como uma alternativa pontual a momentos de enfraquecimento e esfriamento do mercado interno. Então, veja, isso daí é absolutamente fundamental para o crescimento econômico. Porque junto com a aversão ao mercado, vem a aversão ao empreendedor. Isso. Vem a demonização do empresário. Vem a demonização daqueles que estão orientados a acumular patrimônio, a acumular riquezas. Tudo isso é bastante negativo, né? Agora, eu vejo também, Luiz Felipe, isso mais fraco agora do Brasil do que no passado, né? Eu acho que tem hoje uma predileção por empreender, pela aquisição de conhecimentos, de mérito, né? Mas aí você tem razão, há um descompasso grande entre governo e setor privado aqui. Eu não vejo alternativa fora da democracia. Ou seja, é identificar os bons candidatos, as boas agendas no jogo democrático que façam avançar digamos assim, essa visão de capitalismo competitivo, né, de economia de mercado competitiva que deve guiar o Brasil no século XXI.